Nosso tema é Criando Ferramentas para alcançar os 4 eixos do financiamento do Previne Brasil. Foi um trabalho feito a muitas mãos, porque cumprir os indicadores não é nada fácil. Então, minhas colegas que estão ali trabalharam comigo no cumprimento desse projeto, desse programa, dessa experiência exitosa. Quando a gente fala dos indicadores, o primeiro indicador que a gente vai falar é o captação ponderada. Mas, antes disso, preciso mostrar um pouquinho de Belo Oriente, né? Minha terra natal. Estou localizada no Colar Metropolitano do Vale do Aço. Tenho uma população de 27.277 habitantes. É uma região considerada enriquecida, né? Por causa do Vale do Aço, por causa das indústrias. Enquanto rede de trabalho, a gente tem 10 equipes de saúde da família. Enquanto rede de assistência, a gente tem Secretaria de Saúde, 9 UBS, um hospital de média complexidade, 3 clínicas de fisioterapia, um centro municipal de especialidade, um centro de atenção psicossocial, uma central de ambulância, serviço de almoxarifado, entre outros serviços que se organizam para fazer assistência na cidade como um todo. E quando a gente vai falar sobre a captação ponderada, como é que a gente vai criar ferramenta para aumentar recursos de captação ponderada, se captação ponderada está relacionado à população? É melhorando o cadastro. É fazendo um cadastro bem feito. É qualificando esse cadastro. Então, quando a gente vai qualificar um cadastro, a gente faz um parâmetro, pega anos anteriores, pega o valor recebido por captação ponderada e faz um histórico desse valor, já fazendo uma projeção para o final do ano, que pode ser furada, né? Porque a gente teve resultados não tão interessantes agora do Ministério, mas a gente trabalha com essa possibilidade. E depois a gente faz também uma comparação do cadastro também com a população. Não só cadastro, porque o cadastro tem que ser qualificado. Então, o que a gente usou, um dos parâmetros que eu coloquei ali para fazer o cadastro, para melhorar o cadastro na cidade, foi olhar o número de amarelos, né? O Brasil não tem tantos amarelos como dizem no sistema. Então, a gente foi limpando, né, do sistema esse número de amarelos, e mesmo que a população dobrou de tamanho em 5 anos. Na última vez que a gente fez o levantamento, foi janeiro desse ano, tinha 28 pessoas amarelas que, de fato, são descendentes de asiático mesmo e que residem na cidade. Mas como fazer isso subir? Né? Não foi fácil. Em 2017, uma base de dados muito ruim, que foi quando o governo entrou, muito ruim, com muitos problemas. O Ministério da Saúde nos obrigou a alimentar um sistema sem nos treinar direito. E aí, a gente pega uma base muito ruim, com 13 mil cadastrados, numa cidade de mais de 25 mil habitantes naquela época, e tivemos que repensar essa base. Então, a gente teve que, algumas coisas teve que mesmo limpar, tirar óbito, mudar quem não morava mais, e por isso tem essa oscilação de números, sabe? Tinha um volume maior em 2018, depois em 2020 cai, é justamente a gente tirando da base quem não existia, para depois começar a subir. Como é que a gente faz o monitoramento? O monitoramento qualificado, ele é feito por ACS. A gente gera o relatório por agente comunitário e avalia. Ali tem uma tabela de Excel, né, um instrumento simples, criado por nós mesmos, e a gente gera a tabela em nome, ali está em nome do Ramon, que é uma CS da 4ª equipe, e a gente vai colocando o que é que você tem na sua tabela no dia de hoje. E por que tem isso? Por que cidade de 30 mil habitantes, que eu sou moradora de lá, a gente conhece todo mundo, né? Então, vamos corrigir, e a gente faz esse processo de acompanhamento, de evolução. Né? Melhorou, não melhorou, as cores são cores semafóricas, igual o Previne Brasil coloca, para que eles possam acompanhar isso também. Além desse monitoramento com essa tabela, a gente faz outros tipos de instrumento que a gente mesmo elaborou para poder acompanhar se o serviço está sendo bem feito. Nós temos essa tabela também, que a gente faz de monitoramento de visita do ACS. A gente entra no sistema, levanta qual é a pessoa que o ACS disse que visitou. Depois, a gente liga para essa família, pergunta se verdadeiramente recebeu a visita do ACS. Então, não tem como o ACS dizer que não visitou, porque a gente olha no sistema o que ele lançou. E uma outra coisa que a gente fez mais recentemente foi fazer auditoria de cadastros domiciliares desocupados. Às vezes, o agente comunitário coloca que a casa está desocupada, está vazia, está abandonada, está para alugar. Isso não é verdade.
A casa tem cidadão, o território da gente está com a população menor do que o IBGE prevê. Aí a gente faz um circuito, o ACS de um território, visita outro território e identifica se aquilo que o ACS colocou enquanto território corresponde à verdade, e assim o número de população vai subindo na captação ponderada. Porque às vezes as pessoas perguntam, né, captação ponderada é difícil subir, como é que sobe a população? Só qualificando a base. Aí a gente passa a falar dos indicadores. Para garantir que isso está bem feito, a gente também faz monitoramento de inconsistências geradas no sistema, porque um cadastro inconsistente não gera indicador. Então, a gente acompanha todas as inconsistências e acompanha, são 10 equipes na cidade, acompanha o volume de indivíduos que vai crescendo por equipe e avaliando se está crescendo, se está diminuindo, o porquê dessas mudanças. Depois, na próxima página, a gente começa a falar dos 7 indicadores. Porque é um tempo muito maior para falar de captação ponderada. O maior recurso está na captação ponderada. A gente fala muito dos indicadores, mas se eu não tenho um bom cadastro, eu não terei indicadores. Então, por isso, a gente tem que focar mais na captação ponderada, no cadastro qualificado, para poder alcançar os indicadores. Os indicadores 1, 2 e 3 são gestantes. A gente tem uma planilha do município que a gente gerou, que tem as fórmulas. E, automaticamente, a mulher engravidou, ela já entra nessa planilha, a gente monitora tudo que é ofertado a ela, acessando ao PEC, dando condição para que a equipe oferte o mínimo necessário e olha pelo PEC, porque a gente não compra nenhum serviço, para ver se está cumprindo ou não o mínimo recomendado nas notas técnicas para atender ao grupo de gestante, que são as 6 consultas, a captação antes das 12 semanas, 6 consultas, o atendimento na odontologia e os exames de sangue mínimos, tá, gente? A gente oferece muito mais que o mínimo, mas aqui eu estou falando do mínimo. O indicador 4, infelizmente, é o único indicador que a gente ainda não conseguiu alcançar na cidade. É um indicador, né, que não é um dificultador só nosso, é um dificultador do Brasil como um todo. Mas a gente tem evoluído também, temos uma planilha específica de acompanhamento, a gente relaciona todas as mulheres, levanta pelo PEC, o PEC na cidade está instalado já há 6 anos, levanta pelo PEC quem coletou o preventivo quando ela volta, e reencaminha essas planilhas para as equipes, para elas saberem quem vai atender e por quê, em que tempo, para não ter, não quer dizer que não tem que atender as outras, mas essas são prioridade no caso da prevenção do câncer de colo de útero. Com relação às vacinas, a gente faz acompanhamento de todas as crianças também. Para o PEC é menor de 1 ano, para o Previne Brasil é menor de 1 ano, mas a gente faz menores de 2 anos no município, aqui está só menores de 1 ano, e a cada criança a gente avalia. Tem o dia de vacinar, tem a agenda do vacinador, se não apareceu para vacinar, estabelece buscativa de diversas formas, buscativa pelo agente, buscativa pelo conselho, buscativa indo nos domicílios vacinar, diversas formas de buscativa para a gente cumprir o indicador e evitar que as doenças imunopreveníveis voltem a acontecer no nosso território brasileiro. No indicador 6, a proporção de hipertensos, a gente também tem uma tabela onde a gente classificou algumas cores. Assim que o gestor nos devolve a tabela, a gente avalia toda a tabela, faz uma avaliação antes de fazer a reunião com as equipes e avalia quem é que vai ter que ser atendido dentro daquele semestre, quem que vai ter que ser aferido PA dentro daquele semestre, os motivos dele não ter contado no indicador dentro daquele semestre, e também a gente levanta em todas as planilhas as pessoas que já estavam obitadas e que não saíram das planilhas, que conta contra os nossos indicadores. O indicador 7, que é diabetes, a gente também fez uma grande campanha com relação ao indicador diabetes, para que a gente pudesse fazer a oferta de hemoglobina glicada. E aí também é uma planilha assemelhada ao de hipertensos, onde a gente também acompanha. Fez a consulta, fez o exame de hemoglobina glicada, por que ele não está presente no indicador, já que a condição de fazer a oferta foi dada à cidade, para todos os colaboradores da cidade. E também a gente acompanha o agente comunitário marcando o autorreferido ou não, porque na nota técnica isso contaria. É um trabalho grandioso que o meu município faz, do qual eu tenho muito orgulho de participar. A nossa nota
ficou quase todo azul, a nota ainda com correção, né, para que vocês vejam agora do início do ano. Os repasses com relação a desempenho também tem uma crescente de recurso, que é muito aquém do que é relacionado à captação ponderada. E queria deixar aqui o agradecimento, né, à equipe de trabalho com a qual eu trabalho. São 59 agentes no território, 10 equipes de trabalho completa e que trabalham diuturnamente para a gente conseguir garantir recursos para fazer saúde pública de qualidade.